Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, eu sou Leonel Vicente Mendes, faço doutorado em Educação na Universidade de São Paulo, USP, Brasil. É um prazer participar da 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Estou aqui para compartilhar com vocês o artigo científico produzido por mim, cujo título A Educação no Período Colonial na Guiné-Bissau, o impacto do ensino missionário. O objetivo do trabalho é compreender como os autores Eduardo de Souza Ferreira e Ávila de Azevedo apresentam o impacto do Estatuto Missionário para a educação da população indígena da Guiné-Bissau no período colonial. O problema do trabalho é o seguinte: a implementação do Decreto 31.207 de 1941, conhecido como Estatuto Missionário, exigiu o redirecionamento da educação nas colônias. Qual é o impacto desse decreto na educação dos africanos, os ditos não civilizados? Sabemos que no período colonial, as populações das antigas colônias eram divididas entre civilizados e não civilizados. Havia leis e decretos segregacionistas que violavam o direito dessa população. Além de decreto 31.207 de 1941, conhecido como Estatuto Missionário, podemos também citar exemplo de Estatuto dos Indígenas de 1954, não é? Que dividia a população nessa condição entre civilizados e não civilizados, entre outros. Metodologia do trabalho. Para a construção desse artigo, estudamos 2 textos e um documento. Na verdade, entre vários textos, destaco esses 2 textos e um documento, nomeadamente o texto de Eduardo de Souza Ferreira, cujo título O Fim de uma Era, Colonialismo Português em África, é a primeira edição, né? É um livro traduzido em inglês por Maria Nazaré de Campos. É um livro escrito em 1977. Nesse livro discutimos capítulo 1 e 2, a história da educação e Estatuto Missionário de 1941. O primeiro aborda a organização, o fundamento e o funcionamento da educação colonial nas colônias. E o segundo traz algumas mudanças ocorridas na educação dos africanos, os ditos não civilizados, depois de oficialização, ou seja, a institucionalização do ensino missionário na Guiné, através do decreto 31.207 de 1941, conhecido como Estatuto Missionário. Ainda no que se refere à metodologia, além de obra mencionada anteriormente, estudamos também o trabalho de Ávila de Azevedo, Relance sobre a Educação em África, Fundamentos e Perspectiva. É um livro antigo, né, produzido em 1963. Nesse livro analisamos capítulo 8, Missionologia e Ensino, que discute a intervenção dos missionários no ensino e no processo de evangelização em África. Além dos 2 textos, ou seja, 2 livros mencionados, consultamos também o documento Estatuto Missionário de 1941. Compartilhando alguns resultados do trabalho. A política educacional colonial, seu fundamento. Aqui começamos nesse ponto citando dois ideólogos portugueses, Cerejeira e Marcelo Caetano. O Cerejeira vai dizer o seguinte, trazendo a afirmação, falando: necessitamos de escolas em África, mas escolas nos quais mostramos aos
indígena o caminho da dignidade do homem e da glória da nação que o protege. Queremos ensinar os indígenas a escrever, ler e contar, mas não para torná-los doutores. Essa afirmação já mostra que a política educacional colonial ela é uma política fundamentada na base da limitação e na base assim preconceituosa, né? Porque aqui já mostra que a escola era projetada para que o africano tivesse um conhecimento mínimo controlado para poder desempenhar funções como auxiliares na administração colonial. A educação não era projetada para transformar um africano doutor e torná-lo como um cidadão crítico e consciente do seu estado em que se encontrava. Por isso que a educação era limitada e controlada, sabe? Outra afirmação que eu gostaria de compartilhar com vocês é de Marciano Caetano. Falou o seguinte: os negros em África devem ser dirigidos e organizados por europeus, mas são indispensáveis como auxiliares e devem ser considerados elementos produtivos organizados ou a organizar numa economia dirigida por brancos. A partir dessas duas afirmações, a taxa de analfabetismo nas colônias em 1950 já mostra e evidencia mais uma vez como era estruturada a política educacional colonial. Eu vou destacar aqui os dados de Guiné-Bissau. Em 1950 havia 98,85% de analfabetos, ou seja, a taxa de analfabetismo era alarmante, considerando os números apresentados por Ferreira. Temos dados de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, mas aqui Guiné-Bissau lidera o ranking em termos de analfabetismo em 1950. Durante o período colonial, a população bissau-guinense era classificada de acordo com critérios de indígena e civilizado, conforme estabelecia o Estatuto dos Indígenas de 1954, como eu falei anteriormente, que definia os critérios específicos para que um cidadão indígena adquirisse condição de civilizado. A política educacional colonial foi estruturada na base dessa perspectiva. Criou-se escolas distintas para atender às necessidades de cada grupo populacional. A escola missionária rudimentar ou, posteriormente, escola de adaptação após 1956 para as populações indígenas não civilizadas e a escola primária para os ditos civilizados. A institucionalização do ensino missionário e o seu impacto. A partir de 1940 foi assinado um acordo missionário entre Santa Sé e a República Portuguesa, oficializado pelo Decreto-Lei 31.207, conhecido como Estatuto Missionário de 1941, definindo-se as atividades, funções, bem como o plano, programa e tipo de ensino destinados aos indígenas. Segundo o artigo 66, o ensino especialmente destinado aos indígenas deverá ser inteiramente confiado ao pessoal missionário e os seus auxiliares. O sistema educacional para os europeus e africanos assimilado era idêntico ao do Portugal metropolitano. Para a grande massa da população indígena, existia apenas as escolas das missões, que ofereciam o ensino rudimentar, posteriormente dominado no ensino de adaptação a partir de 1956. O ensino indígena obedecia à orientação doutrinária estabelecida pela Constituição Política. O ensino indígena será, assim, essencialmente nacionalista, prático e conducente ao indígena poder oferir o meio para o seu sustento e da sua família, e terá em conta o estado social e a psicologia
das populações a que se destina. A escola era um meio de elevação e aperfeiçoamento, integrando-se cada vez mais a um conjunto de instituições e processos que visava cristianizar e assegurar a perenidade da Igreja nas terras de missão. Em outras palavras, a escola, sem perder o seu caráter de transformação social, participava diretamente dos objetivos espirituais da expansão religiosa. Segundo Ferreira e Azevedo, o impacto do Estatuto Missionário na educação da população indígena da Guiné-Bissau durante o período colonial foi limitado. Embora a Igreja Católica tenha desempenhado um papel fundamental na educação dos indígenas africanos, os resultados da atividade educacional das missões foram fracos nas colônias. A educação foi usada como um dos meios para a infiltração do cristianismo e da civilização. Sendo assim, as escolas serviram como mecanismo de manipulação, colaborando diretamente no plano cultural, espiritual e religioso para a desvalorização da cosmovisão africana e ao confrontarem o mundo espiritual das religiões tradicionais africanas, demonizando suas práticas e classificando suas crenças como falsas bruxarias e superstições. Por isso, acreditava-se que os africanos deveriam submeter-se à civilização por meio da evangelização, cabendo à Igreja Católica esse importante papel no período colonial. Indo para o final, em termos de conclusão, nesse artigo apresentamos o impacto do ensino missionário para a educação da população indígena da Guiné-Bissau no período colonial, focando nos trabalhos de Eduardo de Souza Ferreira e Ávila de Azevedo. Ao longo desse trabalho, analisamos como o ensino missionário lançado durante o período colonial moldou profundamente a sociedade africana, especificamente guineense, desde a introdução de valores culturais europeus até a formação de uma elite educada deste ensino. Ultrapassou as fronteiras da educação, influenciando igualmente o sistema social, político e econômico em várias regiões do continente. As escolas missionárias introduziram a alfabetização formal na perspectiva ocidental e expandiram acesso ao conhecimento escrito, particularmente em línguas europeias como inglês, francês e português. As missões formaram as primeiras elites africanas instruídas que desempenharam um papel importante no movimento de independência e na administração pós-colonial. Por outro lado, as missões promoveram uma visão eurocêntrica que considerava as tradições e religiões africanas como primitivas, resultando na destruição das práticas culturais, linguísticas e espirituais africanas que foram herdadas pela cultura e fé europeia. Aqui são algumas referências que eu usei para a construção desse artigo. Deixo aqui o meu e-mail institucional e muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.